Melhor essa pausa aí, se você vai. Olá, igreja. Eu não me chamo Davi Lago, mas eu vou apresentá-lo aqui. Alguém que é de casa, alguém que já esteve conosco diversas vezes, acho que 3, 4 vezes, não sei, por aqui. E quando a gente pensou esse EPL, conversando sobre isso, então o nome dele é um dos nomes que sempre aparece. E disse, não, vamos chamar o Davi mais uma vez. Já tem 3 anos que ele esteve aqui, acho que foi em 2022. Então vamos chamar de volta, que já está demorando muito tempo aqui, já com 3 anos tem que chamar de volta. Então é um prazer, viu, Davi, te receber aqui mais uma vez. Davi é um irmão, é um amigo nosso, de todos nós, né? Um amigo da IBC. E então quero que vocês recebam bem o Davi aí com a gente. Valeu, Davi. Boa noite. Que a graça, a paz, o amor de Deus seja multiplicado sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Sempre uma alegria estarmos juntos. Trago o abraço da Primeira Igreja Batista em São Paulo, do nosso pastor Paulo Eduardo, ao pastor Armando Bispo, e no nome dele toda a equipe ministerial da IBC, todos os irmãos e irmãs que estão participando mais uma vez do EPL, Daniel, Euriano, Luan, Afonso, somos uma família em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos juntos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E o nosso tema nesses minutos, nós vamos refletir sobre a igreja e a cidade. Euriano estava me passando os detalhes sobre os estudos neste ano no EPL, sobre mutualidade e os relacionamentos dentro da igreja. E hoje à noite nós vamos conversar sobre a igreja também se relacionando com os de fora. E nós encontramos em Atos 17, a partir do verso 16, um texto muito importante sobre este tema. O apóstolo Paulo passando pela cidade de Atenas. E não apenas passando por essa cidade, mas estabelecendo pontes, evangelizando, anunciando a boa nova do Senhor Jesus em diferentes espaços dessa cidade. A nossa oração, desde já, é que Deus nos abençoe e que todos nós possamos hoje ser sal da terra, luz do mundo, na cidade de Fortaleza, onde nós estivermos. Vamos ler juntos? Atos 17, verso 16 em diante, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra.
e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jesus nos ensinou que não é suficiente vivermos o Evangelho internamente. Nós precisamos manifestá-lo no nosso comportamento. Nós precisamos tocar a sociedade, e Jesus disse isso de modo superlativo. Ele disse que a igreja, ela é o sal da terra. Jesus não disse isso para o sinédrio, Jesus não disse isso para as autoridades romanas, mas a igreja, os discípulos de Jesus são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então, meus amados irmãos, é tão marcante o comando de Jesus aos seus discípulos, porque é superlativo. Quando nós estudamos em Mateus 10, por exemplo, o primeiro envio dos discípulos, o primeiro envio às ovelhas perdidas de Israel, Jesus ele já diz lá algo sobre a dimensão que tomaria o impacto da igreja nas cidades, nas nações. Porque ele diz assim: por minha causa vocês serão levados diante de reis. E esse é um momento impressionante, porque Jesus está conversando com um grupo de pescadores. Seus discípulos eram considerados pelo próprio sinédrio, como nós vamos ver no começo de Atos, iletrados. Quem são esses iletrados? Esses pescadores falando sobre Deus agora. Quer dizer, Jesus olha para aqueles homens simples, tão simples, mas Jesus disse que haveria uma graça na vida deles, um poder de Deus na vida deles, tamanho, que eles estariam testemunhando diante de reis. Que Deus nos abençoe nos dias de hoje, amém, queridos? Para nós testemunharmos. Imagina eles ouvindo aquilo, pescadores simples, e Jesus falando para eles: vocês vão pregar dos presídios aos palácios, vocês vão pregar, vocês vão ser presos, açoitados das sinagogas, vocês vão pregar, e não tenham medo, porque naquela hora o Espírito do Pai vai dar a palavra que vocês precisam dizer. Então, meus irmãos, Jesus ele fala sobre esse impacto da igreja, e fala também sobre a resistência. Jesus fala que haveria hostilidade no impacto social, público, cívico, seja lá o nome que você preferir colocar, mas esse impacto da igreja nas estruturas de poder, nas estruturas de uma cidade. Jesus fala sobre essa hostilidade. Jesus já incute nos seus discípulos, desde o início, uma mentalidade de perseverança, uma mentalidade de até mesmo testemunho, nas últimas consequências de martírio, como a igreja mudou o sentido dessa palavra, né? Martírio, mártir era testemunha, e depois da igreja, mártir,
a gente usa essa palavra até de outro modo hoje, quer dizer, alguém que testemunha a sua fé até a morte, até o sacrifício supremo. Nem todo cristão é chamado para ser um mártir nesse sentido, mas todos nós somos chamados para ter uma mentalidade de mártir, amém, queridos? De não ter medo da nossa fé. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então isso é importante, porque tem aqui a modulação que o próprio Cristo coloca para a sua igreja. Vocês vão salgar, vocês vão iluminar, mas não é um parque de diversões, é uma batalha espiritual. Paulo vai dizer, nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer hostilidade. Essas palavras de Jesus são tão impressionantes, né? Quando ele diz lá no Sermão do Monte, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O próprio apóstolo Pedro repisa essas palavras na primeira carta, né, capítulo 2, verso 12, Pedro diz assim, 1 Pedro 2, verso 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem suas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Quer dizer, Jesus falou, enviou os seus discípulos, Pedro refalou as mesmas palavras de Jesus. Olha, nós temos que viver no meio dos pagãos de modo exemplar, mas se a gente viver em santidade, eles vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus no dia da sua intervenção. E é isso que acontece então em Atos. Jesus envia a sua igreja mais uma vez, no começo de Atos, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui a gente vê então o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, que teve uma chamada específica de Deus para levar a palavra às comunidades de fora da aliança com Israel. E aqui Paulo tem um momento, para nosso tema, né, de igreja e cidade, é um momento emblemático, porque Paulo estava de passagem por Atenas. Paulo estava de passagem pela impressionante cidade de Atenas. A cidade de Atenas, ela se destaca em inúmeras áreas do conhecimento humano. Nós temos na Atenas clássica, por exemplo, a filosofia. É o lugar onde Sócrates ensinou, Platão ensinou, Aristóteles ensinou, os grandes filósofos. A filosofia clássica é antes e depois de Sócrates, é os pré-socráticos, Sócrates, em Atenas. Atenas é o lugar onde a democracia foi desenvolvida originalmente enquanto sistema de governo. A regra da maioria é levada a uma maneira de organização da sociedade. É uma das palavras mais faladas do mundo contemporâneo. Todos os dias, em todos os jornais do mundo, aparece a palavra democracia. E o berço da democracia foi em Atenas, não foi? Tem gente que fala assim, a democracia é grega. Não, a democracia ela é ateniense. Os espartanos não eram democráticos. É a mesma coisa que fala assim, o queijo Minas Canastra é brasileiro. Não, é mineiro, amém, queridos irmãos? É diferente. Queijo da Serra da Canastra é mineiro, não é brasileiro, é mineiro. Então, Atenas, uma cidade importantíssima. E Paulo estava de passagem por lá. Olha que interessante. O texto começa dizendo, Paulo estava esperando pela equipe em Atenas. Só que mesmo de passagem por essa cidade, ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, aqui nós vemos que Paulo estava de passagem. Não existe discipulado de meio período, não existe missão, liderança, pastoreio de meio expediente no sentido espiritual. Nós somos 100% do tempo servos de Jesus, amém, queridos? Nós não podemos tirar férias da santidade. E Paulo estava de passagem, mas ele não tirou férias da missão. E o que o texto começa assim, de passagem por Atenas, ele começou a observar a cidade. Esse texto vai terminar, como a gente acabou de ler,
com vidas se entregando a Cristo no Areópago, o conselho político da cidade. Mas começa com a observação da cidade. Meus amados irmãos, se nós queremos, de fato, comunicar o Evangelho, esse é um princípio elementar. Nós temos que sair dos púlpitos de marfim, nós temos que sair do nosso conforto, nós precisamos observar, em nome de Jesus, que Deus aumente o nosso discernimento esses dias. Nós clamamos por sabedoria de Deus. Tiago está escrito: quem não tem sabedoria, peça sabedoria. É isso que nós estamos pedindo aqui no EPL, amém, queridos? Deus derrama sabedoria, abre os nossos olhos. Nós não queremos ser uma igreja insensível, uma igreja sem discernimento. Tem muitas igrejas em cidades no Brasil que não tem nenhum impacto na cidade. Por quê? Porque nem observam, não escutam as dores da cidade. Não tem tempo, querem falar sem ouvir, contrariando um conjunto enorme de postulados bíblicos. Quer dizer, ser pronto a ouvir, tardio a falar. Não é assim que a Bíblia ensina? Pronto a ouvir, tardio em incirar, tardio. Primeiro observa, e Paulo observou. Em nome de Jesus nós oramos por isso, que nós possamos ter nos nossos dias, que vocês tenham aqui, que Deus levante exegetas culturais, pessoas capazes de interpretar os desafios, de observar com atenção, Você sabia que as paredes de uma cidade gritam? Eu moro na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 13 milhões quase de habitantes, beirando 13 milhões, a cidade de São Paulo. Gente, isso é mais que a população inteira de Portugal, por exemplo. É a população inteira de Portugal. E quando você é de São Paulo, se você aprender a observar as paredes, os muros, você começa a ver a manifestação, você começa a ver as dores, os gritos dos lambe-lambe, como a gente diz, os pôsteres, os pichações, grafite. Você começa a ver o desespero, você começa a ver. Paulo observou a cidade. Essa é uma característica essencial para líderes. Essa é uma característica essencial para pastores. Líderes são líderes, de acordo com Jesus, justamente, entre outras coisas, porque tem a capacidade de enxergar um pouco a mais. Por isso que é líder. Jesus disse assim: como que um cego vai guiar outro cego? Jesus disse: ambos cairão no buraco. Jesus está usando uma comparação prática. Jesus não está dizendo que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual não pode liderar. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Não é isso que Jesus está dizendo. Eu vou passar daqui a pouquinho para vocês o exemplo de Louis Braille, que foi um grande líder, criador do sistema de leitura tátil, organista da igreja. Mas o que Jesus está dizendo aqui, um exemplo, uma coisa muito simples de entender. Vou até pedir licença para sair aqui. Quer dizer, a pessoa não está enxergando o caminho, vai cair. Como é que ela vai liderar outras pessoas se ela própria não está enxergando o abismo que ela vai entrar? Então a minha oração essa noite é que Deus abra os nossos olhos para a glória dEle, para a gente ter discernimento, perceber. Tem gente que fala que é líder, não enxerga um palmo na frente do rosto, a pessoa morrendo diante de você, a pessoa cheia de dores, e você uma pessoa insensível. Moisés, ele se destacou nesse quesito. Ele percebeu que aquela sarça no deserto queimava, mas não era consumida. Todos aqui, grande parte já foram para Israel, você sabe disso. Coisa mais comum no deserto é um monte de arbusto em chamas. A coisa mais comum, você olha no horizonte, tem várias fumacinhas assim. Mas, quer dizer, Moisés reparou, ele observou. Pressupõe por óbvio que Moisés observou um tempo aquele arbusto. E ele reparou, ele teve curiosidade. Ele chegou perto. Quando ele chegou perto, era o próprio Deus. Moisés, Moisés, tira a sandália, porque essa terra que você está pisando é santa. Era o próprio Deus, Criador do universo. E ele teve essa sensibilidade. Paulo está observando. Apesar de estar de passagem, Paulo ele começou a olhar, rapidamente fez uma leitura. E o que ele percebeu ao observar? O que ele percebeu quando ele parou para ler a cidade de Atenas?
Eu não duvido nada, meus irmãos, que ele fez isso aqui em oração. Você concorda comigo? Eu não duvido nada que Paulo pode ter, Deus me mostra, orado. Ele era um homem de oração, como ele vai dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Paulo é uma pessoa ligada, gente. Ele pega e olha. Então, em nome de Jesus, deixa de ser uma pessoa sonsa. Amém, queridos irmãos? Deixa de ser sonso, líder sonso, mulher sonsa. Pessoa tem que falar 20 vezes para você entender. Espera aí. Em nome de Jesus, vão prestar atenção. Vão prestar atenção. Liderança não é uma brincadeira. A Bíblia diz que o rigor com os líderes será maior. E o que ele percebe? A idolatria de Atenas. Ele percebeu que Atenas era um lugar entupido de idolatria. E esse fato é bem atestado pelos documentos da antiguidade. Aqui você tem a historicidade desse texto, que é algo interessante. Os elementos que esse texto coloca são amplamente atestados historicamente. Eu vou dar 3 citações comumente feitas sobre esse tema. Primeiro, o texto de Pausânias. Pausânias diz que em Atenas havia mais ídolos do que no restante da Grécia inteira. Tinha tanto ídolo em Atenas que Atenas sozinho tinha mais estátuas, mais altares idólatras do que o restante da Grécia. Segundo o texto de Plínio. Plínio dá o número. Ele diz que havia cerca de 30 mil ídolos. Cerca de 30 mil estátuas, altares idólatras em Atenas. Só para você ter uma ideia. Nessa mesma época, século I da era cristã, a cidade de Jerusalém, quando você estuda a história demográfica de Jerusalém, sabe quantos habitantes tinha em Jerusalém? Na cidade baixa, cerca de 20 mil habitantes. Cerca de 20 mil habitantes na cidade baixa de Jerusalém. Talvez nos arredores chegasse a 40. Alguns dizem talvez chegasse a 50. Mas a cidade mesmo ali, quantos estão entendendo? Amém, queridos? 20 mil. Olha Atenas, com 30 mil ídolos. Era 10 mil ídolos a mais que a população inteira de Jerusalém na época, para você ter um quadro de comparação. Então, quando Paulo chega em Atenas, ele se assusta com aquilo. O terceiro texto muito famoso é de Petrônios, que dizia assim: é mais fácil encontrar um ídolo em Atenas do que gente. Misericórdia. É mais fácil encontrar um ídolo do que uma pessoa. Então, Paulo olha aquilo, e como cristão, qual que é o entendimento? Gente, quem sacrifica um ídolo, sacrifica um demônio. Paulo vai inclusive debater sobre isso, sobre comida sacrificada a ídolos, na carta aos Coríntios. O cristianismo, a fé cristã nascente, está enfrentando um sistema de pensamento idolátrico, com prostitutas cultuais, prostituição cultual, altares idólatras. E quando Paulo vê aquilo, ele é tomado por uma santa indignação. Diz o texto que ele ficou profundamente indignado. Aquilo doeu no âmago de Paulo, no coração de Paulo, quando ele viu aquilo. Então assim, gente, em nome de Jesus, o que é ter um coração mais quebrantado na presença de Deus? A transformação de uma cidade, o impacto em um bairro, nasceu daqui. Nasce de uma pessoa cheia de Deus, o apóstolo Paulo, observando. E ao ver o vazio daquele lugar, ele ficou indignado. Aquilo mexeu com ele. Aquilo mexeu com ele. Você nunca vai fazer nenhum impacto na sua cidade se você não amar a sua cidade, se você não observar a sua cidade, se você não orar pela sua cidade, se você não sofrer as dores do seu bairro, as dores da sua cidade. Por isso que nós estamos orando para Deus aumentar a nossa sensibilidade. Amém, queridos? Aumentar a sensibilidade. Você nunca vai querer transformar aquilo que não dói, aquilo que você nem enxerga. Você ainda vira os olhos para não ver. Então tem gente que critica a faculdade, mas nunca pisou lá para falar de Jesus para alguém. Nunca se importou. Nunca critica. Para que fazer trabalho no presídio? Porque nunca pisou lá para levar o amor de Deus. Quem está entendendo, amém, queridos? É fácil falar aquilo que você não vê, que você não se importa. Agora, não foi isso que Jesus ensinou para a igreja.
E aí, o apóstolo Paulo vai passar por 4 ambientes. Ele vai passar primeiro pela sinagoga. Esse era o padrão. Ele está indignado. Então, o primeiro lugar que ele vai é entre as pessoas que temem a Deus. Ele tem que começar de algum lugar. E ele vai e reconhece, não, tem pessoas aqui em Atenas que temem a Deus. Ele vai para a sinagoga. Aqui é muito bonito também, porque Paulo tinha essa consciência, a missão cristã, na sua história tem essa consciência, nenhum de nós está inventando a roda, amém, queridos? Nenhum de nós está inventando a roda. Ele vai, peraí, já tem gente de Deus aqui. Mas ele vai lá conversar com essas pessoas. E quando ele chega então na sinagoga, o que o texto nos ensina? Diz o seguinte: por isso ele discutiu na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus. O apóstolo Paulo entrou numa discussão com essas pessoas. Ele falou, peraí, vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo por essa cidade? Vocês acostumaram, vocês perderam o amor, vocês perderam o tato. Não é normal o que acontece aqui em Atenas. Só que vocês estão acostumados talvez com o que aconteceu. E aqui tem o perigo do comodismo, o perigo do conformismo, o perigo de nós ficarmos muitas vezes letárgicos, acostumados em determinado ambiente. Que o Espírito Santo encha as nossas vidas, amém, queridos? Que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Ele vai então e começa a conversar, a discutir. Não é dado o conteúdo da conversa, mas subentende-se no texto isso. Ele está reclamando, ele está falando, vocês não estão, o que vocês estão fazendo? E aqui tem uma coisa muito interessante. Paulo conversa na língua tanto dos judeus, em hebraico, como dos gregos. Ele falou com os dois, ele conversou e discutiu com os dois grupos. Por que isso é importante? Porque no início de Atos, no capítulo 6, nós aprendemos também que houve um racha na igreja nascente. Qual foi o racha? As viúvas de fala grega eram deixadas por último na distribuição de alimentos. Elas eram preteridas na distribuição de alimentos. Isso causou uma confusão na igreja. E por isso, a solução que foi encontrada pelo colégio apostólico foi instituído o ministério do diaconato. Ministério do diaconato. Vamos organizar, nós vamos dedicar a palavra e oração. E escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, aprovados, e eles vão distribuir. Olha que interessante, o apóstolo Paulo agora em Atos capítulo 17, é alguém habilitado a falar nas diferentes línguas da sinagoga. Eu também oro por isso essa noite, que Deus dê maior unidade para a igreja impactar a cidade, amém, queridos? Nós precisamos de unidade, nós precisamos entender que Deus usa cada um de nós no seu dom. Deus usa o judeu, Deus usa o grego. Aliás, em Cristo não tem mais judeu e não tem grego, nós somos um em Cristo Jesus. É um batismo, é uma fé, é uma esperança. Então, esse senso de mutualidade que nós estamos estudando nesse EPL, ele é fundamental para impactar uma cidade. É o que a gente vai ver em toda a história dos avivamentos, toda a história dos reformadores, a história do impacto em uma cidade passa também pela unidade da igreja, pela mutualidade da igreja, pelo reconhecimento que cada um de nós tem um dom único de Deus, cada um de nós tem uma história única, cada um de nós tem uma voz. E Paulo então é uma pessoa capaz de agregar. Ele não é uma pessoa sectária, ele não é uma pessoa que fala apenas com um grupinho, não. Ele foi chamado para pregar para uma cidade. Como é que ele não vai ser capaz de pregar nem dentro da própria comunidade de fé? Isso aqui é importante. Como é que você vai impactar uma cidade se você é uma pessoa fanatizada, uma pessoa arrogante, que acha que só você está certo? Não. Nós temos que ter uma mentalidade de colaboração. Tem gente, até hoje, que vem para o culto e sai do culto assim, eu não recebi nada hoje. Quem disse que você veio receber? Você veio entregar a sua adoração e o seu sacrifício vivo a Deus. Essa mentalidade de consumidor, de chegar, ficar avaliando, igual você avalia, eu vou avaliar a corrida aqui do carro, eu vou avaliar esse hotel, eu vou avaliar esse serviço, vou ficar avaliando a igreja. Meu irmão, vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Vá para o inferno. Vira gente, pelo amor de Deus, vá se converter. Você precisa de um arrependimento na sua vida. Você tem que ter a mentalidade assim, como que eu vou contribuir? Quem está entendendo o que eu estou falando? Cadê o EPL?
Você tem que falar, peraí, como é que eu vou contribuir? Aplauda aí o nome de Jesus aí direito então aí. Vamos, louvado seja o nome de Deus. Como é que você vai impactar uma cidade se você é uma pessoa cri-cri, reclama de tudo? Você fica vendo, você faz parte do problema, não da solução. É isso que Paulo chegou, peraí, vocês fazem parte do problema ou da solução. A cidade está entupida de ídolos, vocês não estão anunciando Deus aqui. O que aconteceu? Vocês viraram um clubinho. Essa sinagoga virou um clube. A igreja não é um clube, a igreja não é um iate, ela é uma frota de barcos pesqueiros, pescar almas. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter essa consciência, não deixar que os nossos, entre aspas, privilégios religiosos, ficar familiarizado demais. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vocês conhecem a minha história, eu já contei milhões de vezes aqui. Eu sou filho, neto e bisneto de pastor. Filho, neto e bisneto de pastor. 4 bisavôs pastores, fundador de igreja. Ano passado eu preguei no culto de 80 anos da Igreja Batista em Lucélia, que o meu bisavô, Stefan Paley, construiu essa igreja. Meu bisavô russo, minha bisavó Varvara, ele fabricou os tijolos para erguer essa igreja lá. Já contei 1000 vezes para vocês aqui. Quer dizer, e muitas vezes a gente vem de uma família, a gente vem de um berço. Eu quero te dizer uma coisa, não é sobrenome que salva, é o nome que está acima de todo nome que nos salva. Nós não podemos ficar acomodados. O fato de você ter servido Deus no passado não significa que você está servindo Deus hoje. Você não pode viver de estoques velhos. O maná é para cada dia. Que o pão nosso de cada dia Deus possa derramar hoje sobre nós. Hoje nós precisamos de um avivamento. Hoje nós precisamos tocar a cidade. Hoje é isso que Paulo está falando. Paulo tem uma palavra contundente na sinagoga. Uma palavra contundente, chacoalhar. Vocês estão aqui o tempo inteiro. Às vezes Deus usa uma pessoa que está de passagem para começar um rebuliço, um avivamento naquele lugar, porque as pessoas ali ficaram surdas. As pessoas ali já não escutam Deus, acostumaram com o esquema religioso, acostumaram com determinadas, estruturas, vou falar uma coisa para vocês. Eu fico assustado de ver o tanto de igreja no Brasil vitimista. Você escuta o pregador, você escuta o pastor pregar, no final você tem pena dele. Parece que Deus caiu do trono. Eu quero te dizer que Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso Senhor Jesus. Deus está no trono, o cetro está em suas mãos. Você crê nessa palavra? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tem pessoas que parece que começaram a limitar o poder de Deus, acomodaram. Eu estou pregando, tem uma igreja que eu vou regularmente, e aí um jovem muito bacana, sempre usado por Deus lá, e esse jovem parou de servir Deus. Eu estava olhando para ele, quieto no canto, triste. Chamei ele, falei para ele: meu irmão, você é uma bênção. Eu te vi tanto tempo servindo Deus, mas nos últimos anos eu percebi você apagado, você triste. Aí ele falou comigo: pastor, vou falar com você. Eu errei, eu pequei lá atrás, e aconteceu isso na minha vida, mas eu me arrependi do meu pecado. Aí eu perguntei: o que você fez? E realmente ele cometeu um erro, fez uma coisa que não devia fazer, mas eu vi sinceridade nele, que ele arrependeu dos pecados dele, já tinham passado anos e tal. Mas ele me disse assim: pastor, depois do que eu fiz, nunca mais Deus pode me usar. Eu falei: está escrito em Heresias 5, verso 3 isso daí, né? Porque às vezes é isso que o diabo faz. O diabo é o acusador. Ele vai colocando sofismas, que os sofismas caiam da nossa vida em nome de Jesus. Arrancar do coração raiz de amargura, arrancar mentiras da nossa mente, que tem paralisado ministérios, paralisado vidas. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Paulo está indignado com aquela sinagoga, aquele grupo de pessoas. Vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Então, esse é o primeiro ponto. Sinagoga,
que as igrejas estejam avivadas, que as igrejas trabalhem em unidade, que as igrejas não fiquem insensíveis. Amém, queridos? Segundo lugar que Paulo vai, são os 4 espaços. Segundo lugar, Paulo vai para a praça. É a ágora, em grego é a ágora. A estrutura urbana onde acontecia a vida diária ali. As compras, as vendas, os mercados, a praça pública. A mesma praça, a famosa ágora de Atenas, onde Sócrates sentou e ensinou os jovens. É a famosíssima ágora de Atenas, onde acontecia a vida cotidiana. E o texto diz, no verso 17, na segunda parte, que Paulo também estava na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Segundo lugar, se nós queremos impactar uma cidade, não basta ficarmos apenas dentro da sinagoga. Não basta ficarmos apenas conversando entre nós. Que Deus nos capacite a entrarmos nas praças, a nos posicionarmos no trabalho, com arquitetos, vendedores, advogados. Amém, queridos irmãos? Onde você estiver, você é o embaixador de Deus. Precisamos de uma teologia bíblica do trabalho. Precisamos urgentemente entender isso. A maior parte da nossa vida adulta, se pegar a juventude com a escola, a universidade, são as praças, né? A praça onde nós trabalhamos. O apóstolo Paulo, ele não era apenas alguém da sinagoga. Paulo era fariseu de fariseus. Ele era um mestre, ele era um rabino. Agora, quando ele chegava na praça, ele era um rabino? Não, ele era um fazedor de tendas. Ele tinha uma profissão. Ele vai dizer isso várias vezes nas suas cartas, que ele trabalhava de dia e de noite. Na sequência do texto, capítulo 18, 19, Paulo chega em Corinto, e é o trabalho dele que vai fazer a agência missionária. Paulo, Priscila e Áquila eram fazedores de tenda, trabalhadores, mas também eram missionários, líderes, plantadores de igrejas, semeadores do evangelho de Jesus, portadores de boas notícias. Paulo era um fazedor de tendas. Nós precisamos nos encontrar com as pessoas nas praças. Quem está na praça? Está escrito aqui no texto. Diz que Paulo recebia todo tipo de gente que ia falar com ele. Todo tipo de gente. É a única vez na Bíblia que aparece essa palavra em grego. É uma hapax, né? Uma palavra que aparece uma única vez. É a palavra paratugichano. Paratugichano. Com o perdão da minha pronúncia grega, que pode estar errada. Louvado seja Deus. É a única vez. Essa palavra é traduzida na minha Bíblia com a expressão quem estivesse ali. É uma palavra assim, quem passasse, passou ali, Paulo pregou. Louvado seja Deus. Quem se movesse, Paulo ia falar. Então aqui tem algumas coisas, ó. Primeiro, está na praça. A igreja, para tocar a cidade, ela precisa estudar o que a Bíblia diz sobre o trabalho, sobre o dia a dia. O trabalho é uma característica elementar do testemunho cristão, da missão cristã. O próprio Senhor Jesus trabalhou. Jesus, como ele era conhecido, esse não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Ele era um artesão. Então Jesus trabalhou. Paulo vai ensinar isso, trabalhar. O trabalho abre portas para pregar a palavra. Um dos textos claros sobre isso na Bíblia é quando Paulo fala aos Tessalonicenses. Ele diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila. 1 Tessalonicenses 4, verso 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, trabalhando com as próprias mãos, né, cuidando dos próprios negócios, a fim de que não dependam de ninguém e andem decentemente aos que são de fora. Então, quando você trabalha, Paulo diz aos Tessalonicenses, você conquista sua autonomia, você conquista sua independência, e você passa a ser bem visto, claro. Bons trabalhadores, pessoas excelentes naquilo que fazem, têm portas abertas. A excelência honra a Deus, abençoa as pessoas e promove a sua vida. É bíblico. Provérbios 22, verso 29 diz assim: você já viu alguém excelente no que faz? Não vai trabalhar para gente obscura, será promovido ao serviço real. Então, nós precisamos, para impactar as cidades, desenvolver estudos bíblicos com a juventude, trabalho
com uma teologia bíblica das nossas vocações. Amém, queridos? Trabalhar. Agora, você vê na Bíblia mulheres trabalhadoras, Dorcas, que costurava, Lídia, a primeira convertida da Europa, Lídia, vendedora de tecido púrpura. Quando você lê Romanos 16, várias mulheres são citadas ali, e são quase 30 nomes, e o primeiro nome é o nome de uma mulher de posses, chamada Febe. Recebam a irmã Febe, porque ela tem sido uma patronis, uma patrona, ela tem sustentado muita gente, inclusive a mim. Febe foi uma mulher que sustentou o apóstolo Paulo. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres prósperos para sustentar missões, amém, queridos? Trabalhar, você entra pela porta da frente. Quando você é um bom trabalhador, as portas vão se abrindo. Eu recebi um convite para escrever um texto para o jornal. Aí eu escrevi o melhor que eu pude. Não era um texto religioso, era um texto da minha profissão. Eu sou formado em Direito, tenho mestrado em Direito, eu estou concluindo doutorado em Direito da Universidade de São Paulo. Então, eu fui convidado para escrever na minha área de atuação acadêmica. Só que quando eu fui fazer os textos, é um texto acadêmico. Mas eu não deixo de ser um crente para escrever o texto. Quem está entendendo? Então eu orei e falei, Deus, me abençoa. Eu quero fazer o melhor texto possível, me dá capacidade. E fiz o texto, orei e enviei o texto pelo e-mail. Com oração, falei, Deus abençoe esse texto. Que seja um texto que a pessoa que lê, que só agregue na vida dessa pessoa. Nós não trabalhamos por trabalhar. E aí, foi muito legal, o texto foi bem recebido, foi comentado, ficou nos mais lidos da semana, no jornal. E aí eu recebi o convite para escrever outro. E aí passaram vários anos, e aí escrevi 50 textos, 100, 150, 200, 250, um monte de textos, escrevendo nas principais revistas do Brasil, jornais, portais de mídia, etc, etc. O que eu não sabia? Que o tempo passou, e um dia um colega me ligou e falou assim, Davi, você viu que os seus textos estão caindo nas provas de vestibular? Eu falei, o quê? Não, coloca aí, vou te mandar. Isso eu não sabia. Quando as equipes preparando o vestibular Escola Naval, Unesp, começaram a colocar os meus textos, trechos dos textos, ou texto inteiro, em prova de redação, prova de língua portuguesa. Na Unesp caiu um texto de um filósofo chamado Michel Foucault, e embaixo o meu texto. Nem eu sei fazer a questão, meus irmãos, louvado seja Deus. Mas caiu. 70 mil alunos tiveram que fazer a prova, para 7 mil vagas. Eu estava conversando com o reitor do IBMEC no Rio, o reitor Samuel, e conversando com ele, mostrando, teve agora a prova do IBMEC, a prova de língua portuguesa inteira, as 15 questões foi baseada num texto que eu escrevi para o jornal. Agora, o que eu quero te dizer? Eu nunca vi alguém contar esse testemunho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu nunca vi alguém falar assim, escreva um texto tão bem feito que vai cair numa prova. Eu nunca vi isso, eu nunca li sobre isso. Agora, o que eu cresci aprendendo em reuniões como essa, aprendendo com o pastor Armando Bispo, aprendendo com lideranças sérias na igreja, que a gente tem que fazer as coisas com excelência para a glória de Deus. Quando você estiver na praça, você também está ali para glorificar o nome de Deus. Quando você estiver no seu trabalho, você está ali para glorificar o nome de Deus. Então isso é uma consequência natural, é uma consequência orgânica, é uma consequência natural. Quem recebe essa palavra essa noite? Amém na sua vida. Fala assim, olha, vamos trabalhar, vamos ensinar. Se nós criarmos um exército de homens e mulheres, de jovens, bons trabalhadores, quem que não vai querer ouvir essas pessoas? Quem que não vai dar abertura para uma pessoa que é competente, que é o melhor no que faz? Agora, enquanto a gente for um povo preguiçoso, faz as coisas de qualquer jeito, essa mentalidade, sabe, de fazer tudo de qualquer maneira, isso não honra a Deus, isso não abençoa a pessoa que está recebendo um péssimo serviço, isso não promove ninguém. Quem está entendendo de verdade? Amém, queridos? Nós temos que ser pessoas, a igreja para impactar tem que honrar a Deus nas mínimas coisas, façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente trabalhar, então Paulo está na praça, que nós possamos orar por isso.
o período que eu liderei jovens na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Eu morei em Belo Horizonte, eu nasci em São Paulo, aí meu pai foi convidado pelo pastor Jorge Linhares para ir para Belo Horizonte, para ajudar no seminário Koinonia. E eu fui criança com 12 anos, então eu cresci em Belo Horizonte, casei, formei, minha filha nasceu, fui ordenado pastor, e por um período de 3 anos eu liderei a juventude da Igreja Batista Getsemane. 2012, 2013 e 2014. Foi um ciclo de 3 anos. Qual que foi a ênfase que nós demos? Foi uma ênfase de todo jovem que tem que estar ou trabalhando ou estudando. Por quê? Porque naqueles dias saiu aquela pesquisa da geração nem, já viu isso? Nem estuda e nem trabalha. E eram milhões de jovens no Brasil que nem estuda nem trabalha. Eu falei, aqui vai ser diferente, aqui nós vamos estudar e trabalhar, louvado seja Deus. Aí eu falei, não, então todo jovem da igreja, nós vamos lutar com eles, para ou estar estudando ou estar trabalhando. Aí eu peguei, vamos lá, vamos trabalhar. Por que você não tem emprego? A menina, pastor, eu estou desempregada mesmo, deixa eu ver seu currículo. Peguei o currículo da menina, o nome na primeira linha, segunda linha, e-mail, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei, não, com esse e-mail aqui, você não tem condições, teu e-mail não é profissional o teu currículo. Aí o que eu fiz? Chamei uma palestrante de RH, a melhor de Belo Horizonte. Falei, eu quero que você venha aqui falar para os jovens da igreja como montar um currículo, como que monta um currículo. Aí convidei os jovens que estavam sem emprego, os que tinham emprego também, todo mundo, vocês vão aprender a montar um currículo. Aí, currículo, quem está entendendo? O outro veio reclamar uma coisa comigo, falei, então a gente começou a falar sobre trabalho, fui para os empresários da igreja, montamos o banco de emprego, começamos a contratar os jovens e os meninos começaram a ter emprego. Alguns jovens desse período, Túlio, formou engenharia no UFMG, foi trabalhar na Belgo Mineira, foi promovido, foi para a Bélgica, para Bruxelas, louvado seja Deus. Trabalha na liderança internacional da empresa, um menino cheio de Deus, casou, chama Natália, a esposa dele, tem filhos. O menino liderava os jovens da nossa igreja, os universitários, hoje tem um cargo internacional, e ele é grato, ele é agradecido. Eu tive a alegria de passar uns dias lá em Paris com a minha família. Quando ele ficou sabendo, ele me ligou e falou, Davi, eu estou saindo de carro aqui de Bruxelas, são 2 horas, eu vou chegar no aeroporto, o que você precisar, eu vou ser seu chofer. Eu falei, louvado seja, valeu a pena pregar a palavra. Ele falou assim, cheguei, eu dei 6 estrelas para o Uber dele, louvado seja Deus. Cheguei, ele com água Perrier para mim assim, meus irmãos. A minha esposa ficou toda feliz, ele falou assim, eu entrei no carro, ele brigando no trânsito, xingando em francês, uma benção, meus irmãos. Brigando por mim, falando com os outros, falando, não, você... E me levou, resolveu tudo. Ele falou assim, se eu estou aqui hoje, Davi, se tudo isso aconteceu, porque lá atrás, eu entendi que eu preciso honrar Jesus onde eu estiver. Eu poderia ficar falando aqui, a Clarissa foi selecionada na Votorantim, foi para os Estados Unidos, casou com um cara, o Navy, mora nos Estados Unidos, mora no Colorado, uma moça abençoada, uma família abençoada. Eu estou falando de pessoas, muitas vezes, que nunca ouviram na casa deles que eles tinham um valor. Quem está entendendo aqui? Aí chegaram na igreja, falou, não, você tem valor para Deus, você está aqui para brilhar a luz de Deus. Estudo, a mesma coisa. Quantos jovens nunca sonharam ir para uma faculdade? Nunca sonharam. E nós começamos a desafiar essas crenças limitantes, pregando a palavra de Deus. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E começamos a falar, meus irmãos, os meninos começaram a ser aprovados na faculdade de medicina, um atrás do outro. Em 2012, eu recebi primeiro convite para pregar na formatura de medicina da UFMG, na formatura da Ana Reis, Ana Vale, a Aninha hoje coordenadora do principal hospital de Belo Horizonte, hospital referência, hospital Mater Dei. A Aninha é a coordenadora, trabalhou na linha de frente do Covid jovem da nossa igreja. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Poderia contar testemunhos, não é uma coisa assim, não. Nós somos lá na faculdade de medicina. Na época, o pró-reitor da faculdade de medicina
Tarcísio Afonso Nunes me convidou para falar para os professores da faculdade de medicina. Culto de Natal, reunião de Natal com os funcionários. Falou: Davi, por causa desse trabalho que a gente fez com os jovens, de tanto jovem, eu fui convidado para pregar nas formaturas de 2012 até hoje. Praticamente todos os anos eu recebo o telefonema do cerimonial, porque são os jovens da igreja formando até hoje. Louvado seja Deus. Então assim, nós precisamos atuar nas praças. A minha oração é que Deus abençoe as novas gerações, os nossos filhos, os seus netos, seus sobrinhos, a juventude da igreja. A igreja tem que estar na praça, em todas as frentes. Vendedores, todas as profissões. Agora, outra coisa interessante, além da praça ser o lugar do trabalho, e Paulo estar ali, falando, onde as pessoas estavam trabalhando, a praça, Paulo recebeu todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Eu sei que a IBC tem muito a ensinar as outras igrejas do Brasil sobre isso, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Os trabalhos de reabilitação, que são impressionantes, que mudaram políticas de Estado, que Deus continue com essa graça sobre a vida de vocês, amém? Influenciando, abraçando, que o nosso abraço possa ser mais largo, amém, queridos? Abraçar todo tipo de gente, que você seja uma pessoa, um líder, quando você entrar num lugar, que o clima mude para a glória de Deus, amém? Que você mude o ambiente. Tem gente que é o contrário. Tem gente que entra num lugar, é a cara de prisão de ventre. Pelo amor de Deus, meus irmãos. A cara fechada. A pessoa chega azeda. Já viu isso? Envenena o ambiente. Não. Você vai ter o perfume de Jesus quando você entrar num lugar. Entrar numa sala. Entrar num ambiente de trabalho. Entrar com a graça de Deus. Quando eu era estagiário no curso, no escritório de advocacia, eu tinha entrado no escritório de advocacia, e aí, no dia do aniversário do chefe do escritório, a secretária falou assim: Davi, você é crente, né? Eu falei: sou muito crente. Você faz uma oração pelo chefe, é o aniversário dele. Eu falei: eu vou fazer uma oração. Posso ler um salmo da Bíblia também? Pode. Aí eu abri a Bíblia, todo mundo reunido na copa do escritório, os advogados, a secretária, o chefe do escritório à minha frente. Eu abri a Bíblia, comecei a ler o salmo, comecei a dar uma palavra. Virou um culto, meus irmãos. Quase que eu tirei oferta lá, foi uma bênção. Deu a palavra, aí falei assim: agora vamos estender a mão, vamos orar. Os advogados com a mãozinha assim, falei: não, estende a mão aí. Aí, eles tudo ateu com a mão estendida assim. Aí eu fui, meus irmãos, eu comecei a fazer uma oração. Deus abençoa aqui o chefe. Comecei a fazer uma oração. Quando eu comecei a fazer a oração, meus irmãos, parecia que estava num culto. Eu senti a presença de Deus dentro daquele escritório de direito ali, de advocacia. Senti a presença, olhei assim, pessoal com o olho marejado. Duas coisas aconteceram. Primeiro, eu ganhei um aumento. Louvado seja Deus, isso foi uma bênção. O chefe me chamou. Eu não te conhecia. Falei: não, eu entrei alguns meses. Onde que você fica? Quando acaba o escritório, depois é minha sala, lá no final. Lá, eu fico lá. Aí, não, mas eu gostei de você aqui. Passa lá, conversa lá com a Gessida lá, vou aumentar aqui o que você ganha aqui. Ele dobrou o meu. Olha a bênção mesmo, é muita bênção. Segundo, eu me tornei o intercessor oficial dos aniversários. Todo mundo que fez aniversário tinha que orar, tinha que ler tinha que ser tudo igual, tinha que ler a Bíblia, tinha que fazer oração. É um acontecimento, o aniversário virou um acontecimento. Quer dizer, que você seja o embaixador de Deus nas praças de Fortaleza, nas praças do Brasil, nos lugares de trabalho, e que você receba todo tipo de gente, né? Que você possa ser esse tipo de pessoa amorosa, com um abraço, sabe? Que recebe as pessoas, que fala com as pessoas. Então, terceiro lugar, Paulo estava falando muito ali, e aí o que aconteceu? Levaram ele para o terceiro lugar, os filósofos. Paulo falou na sinagoga, Paulo falou na praça, todo tipo de gente. Só que agora, diz assim, verso 18: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. O que está dizendo esse tagarela? Parece que ele está anunciando Deus estrangeiro, porque Paulo estava falando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição.
Tem um detalhe nessa frase que os eruditos nos ensinam, que é como se eles fossem tão idólatras, que eles estão dizendo assim, Paulo está falando sobre duas divindades estrangeiras, um tal de Jesus e uma tal de ressurreição. Como se a ressurreição e Jesus fossem tipo um casal de deuses. Ele está pregando sobre um tal de Jesus e uma tal de Anastas. Ele está pregando, não sabemos o que é isso, ele está falando aí. Ele está anunciando essas coisas aí. Então, Paulo falou no meio dos filósofos. Eu quero dizer que se a igreja vai impactar essa cidade, vai continuar impactando cidades, ela também, o evangelho alcança as classes cultas das cidades, alcança as universidades, alcança os centros de influência e de pensamento. Meus amados irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo anunciou, debateu com os epicureus, estilo de hedonismo, de vida com prazer, falou com os estoicos, uma coisa um pouco mais pós-cetismo, de resignação. Quer dizer, e Paulo falou do evangelho com aquelas pessoas cultas. Paulo anunciou, meu amado irmão, que Deus também levante aqui professores universitários, escritores e escritoras, homens e mulheres que serão usados para derrubar sofismas e levar todo o pensamento cativo a Cristo. Amém, queridos irmãos? Uma geração de apologetas, uma geração de pessoas que vão enfrentar as mentiras desse tempo. Meu amado irmão, então que nós possamos estudar. Você sabia que 65% dos vencedores do Prêmio Nobel são cristãos? Então, meus amados irmãos, nós não temos medo da ciência. Foi a igreja que criou a ciência. Eu separei alguns slides para mostrar rapidamente para vocês alguns exemplos. Se puder colocar, por favor, aqui rapidamente alguns slides. Já estamos caminhando para o nosso momento de oração. Aqui, né, tem essa imagem conhecida, né, de Paulo no Areópago. Próximo, por favor, olha só, rapidamente. Esse aí é o Dr. Denis Mukwege. O Dr. Denis Mukwege, pode voltar, por favor. O Dr. Denis Mukwege é um médico no Congo, República Democrática do Congo, pastor evangélico. Ele venceu o Prêmio Nobel da Paz, 2018. Esse doutor chegou a uma conclusão. Ele diz, é muito forte o relato dele, porque no Congo, com a guerra civil, e muitas mulheres foram abusadas, muitas mulheres foram violentadas sexualmente. E ele conta que no meio dessas batalhas, dessas guerras e etc., um dia atendendo uma dessas mulheres, uma dessas meninas, a frase dele é muito forte. Ele diz assim: eu vi Deus nos olhos de uma menina estuprada, eu vi Deus nos olhos de uma garota violada. E ele foi tocado de tal maneira nesse dia, de tal maneira, que ele montou uma iniciativa, reunindo equipes médicas, hospitais, uma rede de pessoas que trabalhariam para reconstruir os órgãos genitais de mulheres que tinham sido violentadas brutalmente. E ele começou a fazer esse trabalho com uma equipe, ele liderou essa equipe, e meus amados irmãos, centenas, milhares de mulheres foram então restauradas fisicamente, e assim tiveram a sua dignidade ali retomada, conseguiram andar novamente com os olhos erguidos. Então isso causou uma grande comoção no Congo, ao redor do mundo, e ele foi agraciado ali com o Prêmio Nobel da Paz. Louvado seja Deus por homens assim, amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esse testemunho, um servo de Deus nos nossos dias, um pastor. Ele é um pastor pentecostal no Congo, mas médico. Ele falou, peraí, eu não tenho essa posição, quem está entendendo, amém, queridos? Eu não tenho essa influência, essa posição, num lugar com tanta miséria, num lugar com tantas pessoas, e eu não posso simplesmente não fazer nada. Deus me chamou para amar, Deus me chamou. Ele é um pregador do evangelho, um pastor, e está aí esse reconhecimento. Outro exemplo, nós temos aqui também, esse é o Hannibal Goodwin, um pastor, Hannibal Goodwin. Esse pastor criou nada mais, nada menos que o filme de celuloide que possibilitou o avanço do cinema. Por que ele criou isso, esse pastor? Porque ele queria criar, como se fosse hoje os slides, retroprojetor. Na época havia um negócio chamado lanterna mágica, e ele queria criar um filme que fosse
mais avançado para colocar imagens para ensinar a Bíblia para as crianças. E assim ele criou, esse foi o intuito. Quanto estão entendendo, amém, queridos? Ele queria ensinar a Bíblia, tornar a Bíblia acessível, imagens bíblicas para ensinar a Bíblia para as crianças. E ele cria então o filme de celuloide. O Kodak Eastman, a empresa, roubou a ideia, mas depois perdeu na justiça, na Suprema Corte nos Estados Unidos. Teve que pagar uma indenização multimilionária para os herdeiros, depois para os filhos do pastor, que usaram. A questão não era essa, a questão é, olha como que quando alguém tem amor a Deus, amor às pessoas no coração, Deus vai derramando uma criatividade, Deus vai derramando inteligência, Deus vai derramando sabedoria, e nós vamos criando coisas que não existem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Outro exemplo, o Exército da Salvação. Quantos já ouviram falar do Exército da Salvação? Gente, a maior organização no mundo que atua nas cidades com desabrigados, né? Mais de 150 anos. William Catherine Booth, mesma coisa, nasce, olha o nome, Exército da Salvação, nasce desse anseio de cuidar das pessoas que Jesus nos ensinou. Próximo, nós poderíamos falar aqui, mais um, por favor. Esse é o Louis Braille, né? O Louis Braille, ele perdeu a visão criança, machucou um olho, contaminou o outro, e aí ele não pode enxergar. E aí chegou um momento que estava sendo desenvolvido um sistema de leitura para o exército francês, porque era século XIX, e eles queriam um tipo de comunicação tátil que não fizesse barulho e nem ligasse lanternas no campo de batalha. Deu para entender? Então começou com a ideia militar de um modo de transmitir comunicação à noite no escuro, sem fazer barulho. Só que eles não conseguiam desenvolver isso. Todas as tentativas empacavam. Até que alguém falou, tem um menino, um jovem, inteligentíssimo, organista da igreja em Paris, um jovem cristão, temente a Deus, Louis Braille. E aí, quando Braille tem acesso a isso, ele fala, não, tem que fazer assim, assim, assim. E se tornou então o sistema de leitura Braille, que no Brasil hoje inclusive é um direito. Braille no Brasil é um direito, nos remédios, nos elevadores. Louvado seja Deus por esses testemunhos, amém, queridos? São pessoas, aplauda o nome de Jesus. Olha só, tem a Bíblia em Braille hoje. Pessoas a despeito, Deus, então, olha que legal. Outro exemplo, Abad Lepé. Abad Lepé criou a primeira escola para surdos do mundo, em Paris, a escola modelo, a escola referência, de onde nasceu até mesmo as Libras no Brasil, linguagem brasileira de sinais. Dom Pedro II fica impressionado quando ouve falar do Abad Lepé em Paris, um homem de Deus, um homem que falou, peraí, vamos criar uma escola, vamos criar um sistema de comunicação que vai permitir que até mesmo uma pessoa surda possa se defender nos tribunais autonomamente. Autonomamente. Então, mais uma vez, e quando você vai na origem, por que eles fizeram isso? Textos bíblicos falando sobre amar a Deus, textos bíblicos falando sobre amar as pessoas. É bem bonito o testemunho do Abad Lepé, né? O texto de Levítico, por exemplo, Levítico 19, verso 14: não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Então, aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Que Deus abençoe os ministérios com Libras no Brasil, amém, queridos? Que Deus abençoe esses ministérios. Então assim, a igreja tem impactado a sociedade, criado estratégias na cultura, nas artes, nas universidades. Tem o último exemplo lá, acho que é a irmã Tarp, irmã Roseta Tarp, ela criou o rock and roll. Louvado seja Deus, meus irmãos, olha que bênção. A irmã criou o rock and roll, já basta, né? Olha aqui, próximo exemplo. Aqui, o símbolo das universidades, tem a Bíblia dentro do logotipo. Olha que interessante, porque mostra a origem cristã. Começaram como seminários, começaram como centros de treinamento ministerial. Olha lá, Princeton, a Bíblia aberta. Harvard apelou, ele colocou 3 Bíblias, meus irmãos, olha aquilo ali. Harvard era um pastor, John Harvard, né? Então, Oxford, a Bíblia, Cambridge, tem mais, eu nem lembrava que tinha, pode colocar o próximo. Aqui a pergunta, gente, questão
baseada no texto. O texto Michel Foucault, meu texto embaixo, aí alguém que souber fazer me explica depois aí como é que faz essa questão. Próximo, tem aí o ano, olha lá, 15 de novembro de 2021, e a última imagem, olha lá, 69.029 inscritos para 7.690 vagas no vestibular 2022. Eu quero te dizer, Deus vai usar a sua vida poderosamente para falar das classes artísticas, nesses ambientes. Você recebe essa palavra na sua vida? Eu tive a alegria de lançar um livro com o Euriano. Cadê o Euriano? O Euriano sumiu. O Euriano está aqui. Né, Euriano? Nós lançamos um livro juntos na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, meus irmãos. Um livro em homenagem ao poeta Carlos Nejar, que é um pastor evangélico. Ele é o único evangélico membro da Academia Brasileira de Letras. Então, quer dizer, nós podemos sim, com muito amor, com muita graça, dialogar com essas pessoas. Você recebe essa palavra na sua vida? Em nome de Jesus, orar, interceder. A gente está vendo que essas iniciativas, como que elas abençoaram a humanidade? Poderíamos falar do basquete, que também começa na igreja nos Estados Unidos. Poderíamos falar do sistema educacional público moderno com Calvino. Poderíamos falar, né, da ênfase na alfabetização das nações, que é uma herança bendita do protestantismo ao mundo, de as pessoas lerem, de as pessoas escreverem. E quando a gente vem para a Bíblia, nós já encontramos o apóstolo Paulo falando de Jesus, anunciando Jesus para os estoicos, anunciando Jesus para os filósofos, que o evangelho seja exaltado através da nossa vida. Eu senti vontade de orar pelos universitários. Deus, guarda os universitários, guarda as universidades, Senhor, que o Ceará continue crescendo como um modelo de educação, ó Deus, que a educação possa libertar também pessoas que estão numa condição de prisão mental, muitas vezes. Em nome de Jesus, usa os teus servos como tem usado na história, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Abençoa, abre portas nas nossas vidas, para a tua glória nós oramos, amém, queridos? Em nome de Jesus. Em último lugar, Paulo fala no Areópago. O Areópago era um lugar político. Diz assim o texto, que então, verso 19, levaram ele a uma reunião do Areópago, onde perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Verso 20, você está apresentando algumas coisas estranhas, algumas ideias estranhas. Os jovens que gostam do seriado, na Bíblia King James fala Stranger Things aqui, Stranger Things. Você está falando umas coisas estranhas. O que é isso que você está falando? E aí Paulo vai falar agora para a cidade inteira. Ele inicia o seu discurso dizendo: atenienses. Ele está falando agora com uma cidade. Meu amado irmão, o Areópago era uma das instâncias principais de deliberação política na cidade de Atenas. Tinha outras, tinha a Bulé, que eram decisões do dia a dia. Tinha a eclesia, a palavra igreja, né? Tinha a igreja era a assembleia dos cidadãos, que eram convocados em situações muito específicas. Mas nós temos aqui o Areópago. Areópago é colina de Ares, era a colina de Ares. Ares é o deus da guerra, né? Na cultura grega, em latim é o deus Marte, do planeta Marte, o deus da guerra. Por isso que algumas bíblias falam colina de Marte, mas é a colina de Ares, o Areópago. Esse lugar onde havia o conselho nobre da cidade. E Paulo é chamado ali, e ele fala de Jesus ali. E ele tem aqui, meus irmãos, não dá tempo da gente, por causa do tempo avançado, não dá tempo de estudar a pregação inteira de Paulo, mas eu queria destacar só alguns pontos para a gente orar encerrando, amém, queridos? Ele identificou o vazio da cidade, o vazio espiritual. Ele diz assim: olha, eu estava andando na cidade e vi que vocês adoram vários deuses. Eu não vim falar de um Deus que vocês não conhecem. Eu vim falar daquele Deus ali, o Deus desconhecido. Tinha um altar vazio, escrito: ao Deus desconhecido. Olha que interessante. A acusação que foi feita diante de Paulo foi: ele está pregando coisas estranhas, ele está anunciando deuses estrangeiros. E Paulo disse: não, eu não vim colonizar vocês,
Eu não vim anunciar um Deus estrangeiro, eu vim anunciar esse Deus que vocês já adoram, mas vocês estão tateando. Esse desconhecido é justamente o que eu conheço. Então a minha oração é que Deus também mostre para vocês, cada um de nós, que a gente possa identificar os vazios no coração das pessoas, amém, queridos? Os buracos no coração da cidade. Onde estão os altares aos deuses desconhecidos de hoje? Onde que essas pessoas estão colocando? Onde estão esses buracos? Como disse Dostoiévski, há no homem um vazio que só Deus pode preencher. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém, queridos? E Paulo então teve essa sensibilidade de perceber o buraco. Nós encontramos hoje tantos buracos, a ansiedade, nós vemos a insônia. O povo brasileiro é um povo que não dorme direito. 72% dos brasileiros, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, tem algum distúrbio de sono. Então, quem está entendendo? Nós encontramos, identificarmos esses buracos na cidade, na vida das pessoas, no comportamento das pessoas, e são possibilidades de conversas francas, de conversas sobre o sentido da vida, de conversas profundas. Nós estamos num mundo de perguntas rasas. É crédito ou débito? Vai comer aqui ou vai levar? Mesa para quantos? A Bíblia apresenta perguntas profundas. O que é a vida? O que é o ser humano para Deus se importar com ele? Qual que é a pergunta que Pilatos faz para Jesus? O que é a verdade? Quando a gente lê a palavra, nós somos confrontados com perguntas sérias, e Paulo está confrontando essas pessoas com o vazio que tinha na vida deles. Outra coisa que Paulo faz, segundo aqui, interessante, Paulo tem inteligência contextual. Ele cita os próprios poetas gregos. Ele faz duas citações explícitas, de Arato, Cleanto e de Epimênides, no verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está citando os poetas gregos. E como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. A minha oração é que Deus nos dê criatividade e graça para dialogar com a cultura do Brasil, amém, queridos? A gente dialogar com a cultura. Nós somos brasileiros, nós não precisamos nos comportar como se não fôssemos brasileiros. Nós temos um jeito de falar, nós temos a nossa alegria, é ou não é? Nós temos as nossas características, e Paulo tranquilamente citou ali os poetas. Claro, nós vamos reter o que é bom, amém, queridos? Vamos filtrar, vamos reter o que é bom, vamos dialogar com a cultura, com a alegria. É bíblico, isso é coisa mais tranquila na história da igreja, isso é coisa mais tranquila. Até Jesus citou um provérbio que não era um provérbio do povo judeu, quando ele diz assim: vocês me citaram aquele provérbio, médico, cura-te mesmo. Esse provérbio não é um provérbio do povo hebreu. Quem está entendendo, amém, queridos? Então que a gente possa ter também essa abertura para conversar com a cidade, que você possa testemunhar o Evangelho de Deus onde você estiver, seja no museu, seja numa galeria, seja na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, amém, queridos? Onde você estiver, você possa dialogar com a cultura, meu amado irmão. Nosso tempo está avançado. Paulo então vai fazer uma mensagem maravilhosa, e eu quero encerrar dizendo sobre a reação ao impacto da igreja. Tem 3 reações no final do texto para a gente orar. Quando Paulo falou sobre a ressurreição, verso 32, vamos ler junto aqui, ó. Quando ouviram sobre a ressurreição, primeira reação, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Primeiro, nenhum momento a Bíblia, Jesus nos ensina que nós vamos ser aplaudidos pelas pessoas. Pelo contrário, Jesus nos preparou para sermos perseguidos. Aliás, é muito sério. Jesus disse que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, amar todas as pessoas. Mas ele também disse: todos odiarão vocês por minha causa. Olha que interessante. O cristão é alguém chamado a amar todo mundo, sofrendo o risco de ser odiado por todo mundo. Mas não tem problema, porque nós somos amados por quem importa, por Deus. É difícil,
Mas em nenhum momento Jesus nos deixou iludido. Se me perseguiram, vão perseguir vocês, porque as trevas não compreendem a luz. Em primeiro lugar, tem perseguição na igreja. Tem pessoas que vão zombar, tem pessoas que vão virar a cara para você. Tem gente que vai... Quantos irmãos nossos foram martirizados, foram brutalmente assassinados? Hoje mesmo, me mandaram um vídeo na internet. Uma menina extremamente mal educada, ela pega e fala assim: eu estou aqui na China, mandaram eu andar com a Bíblia na rua para ver o que acontece. Aí ela anda num lugar turístico, assim, não acontece nada. Está vendo, não acontece nada, tem até uma igreja ali. Isso aí é tudo mentira de perseguição. Então, sim, primeiro que você não precisa ficar descredibilizando, humilhando a fé das pessoas, como essa moça faz de um modo extremamente deselegante. Agora, meus amados irmãos, é uma total falta de conhecimento de o que acontece agora na Colômbia. Quantos viram os jovens cristãos martirizados na Colômbia algumas semanas atrás? Brutalmente assassinados em zonas dominadas pelo tráfico. Nós temos pessoas na história da igreja que são humilhadas, que são cruelmente, passam por suplícios, como a igreja egípcia, quando o Estado Islâmico degolou aqueles homens. Quem lembra daquela imagem alguns anos atrás? Foram decapitados, filmados, eles ajoelhados no chão. Número 1, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando você for zombado, dá um glória a Deus, porque Jesus disse: alegrem-se e regozijem-se, porque da mesma maneira perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Tem gente que vai ser zombada por pregar, e Paulo foi zombado. Mas não termina aí. Segundo, outros disseram assim: sobre isso vamos ouvir outra hora. Olha só, final do verso 32. E outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Segundo tipo de reação, tem gente que vai adiar. Tem gente que vai adiar. Às vezes você vai semear a palavra num lugar, num ambiente, e outra pessoa vai regar, e outra pessoa vai fazer a colheita, mas foi Deus que trabalhou naquela vida o tempo inteiro. Então, às vezes não vai ser na nossa geração. Às vezes a nossa geração, em determinada cidade, vai orar, vai clamar. Aliás, isso é muito comum quando você estuda a história das missões. Existem ilhas, existem nações onde a primeira geração de missionários foi cruelmente martirizada, e o sangue deles foi derramado ali. Mas aí é como se Jesus reivindicasse: agora esse lugar aqui é meu. E veio uma outra geração que pregou e teve um avivamento. Isso é um tema muito comum na história das missões. Então tem pessoas que falaram: Paulo já falou muito por hoje, isso aí a gente vai ouvir de novo. É sempre um risco para a pessoa que diz isso, porque nenhum de nós sabe o dia de amanhã. O que Santo Agostinho dizia? Agostinho dizia assim: Deus promete perdão para o arrependimento, não promete amanhã para a nossa procrastinação. Mas em terceiro e último lugar, teve um grupo que recebeu o Evangelho e teve a vida transformada. O texto dá o nome de 2 deles, dizendo assim: alguns homens, verso 34, juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris. Então Dionísio é o deus do vinho. Até os cachaceiros podem se converter. Louvado seja Deus. Dionísio. Dâmaris significa bonita. Até as modelos podem converter. Os bonitos, os feios também. Amém, queridos? Os feios também. O sóbrio, o feio, o bonito. Teve um grupo que creu. Eu quero te dizer que a pregação do Evangelho nunca é em vão. Ou vai levar aquela pessoa a ser indesculpável no dia do juízo, ou pode levar ela à salvação em Cristo Jesus. A fé vem por ouvir a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa impactar seu bairro, a sua cidade, onde você estiver. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você possa pregar no meio dos religiosos, no meio dos trabalhadores, no meio dos filósofos, no meio dos políticos, no meio dos conselheiros, onde você estiver, que você seja uma testemunha de Jesus. Posso orar? Abra as mãos. Deus, nós te louvamos. Queremos impactar cidades, queremos ter maior sensibilidade. Não queremos, ó Deus, viver uma vida egoísta, insensível, uma vida desamorosa, uma vida arrogante. Não,
Nós queremos ser pessoas que levam o teu amor, que são criativas, que levam as pessoas ao encontro com o Senhor, semeando, sabendo que alguns vão zombar, que outros vão adiar a decisão, mas sabendo também que assim como a palavra nos alcançou, o Senhor pode alcançar muitas vidas. Salva Fortaleza, salva o Ceará, salva o Brasil. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós oramos no nome santo de Jesus e todos dizem amém e amém. Deus abençoe, queridos.